A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCBC Reforma Notícias. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Irmãos, veja bem, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai esvaziar as igrejas, vai mandar para o Brasil em massa todos aqueles que estiverem ilegal no país. Então, irmãos, olha só, hoje, dia 29 de janeiro, faltando 2 dias para acabar o mês, irmãos, Trump assina a lei que vai mandar em massa para o Brasil todos os que estiverem ilegais no país. E o caso das igrejas, irmãos, já está sofrendo em algumas denominações, né? Aí que estão todos ilegais, né? Que não conseguiram ali formalizar a documentação para virar um cidadão americano. E tem aqueles que entram ilegal pelo México, né, irmãos? Pela aqueles chamados coiotes, né, irmãos? Mas veja bem essa matéria, irmãos, o que fala sobre esta lei. O presidente Donald Trump assinou na quarta-feira, hoje, dia 29 de janeiro de 2025, a lei Laken-Riley. Acho que é assim que se fala, né? Que expande o mandato do governo federal para deter imigrantes ilegais. Esta foi a primeira legislação assinada por Trump em seu novo mandato. A lei, que leva o nome de Laken-Riley, né? Uma estudante de enfermagem, irmãos, de 22 anos, que foi assassinada por um imigrante venezuelano indocumentado no ano passado. Amplia a detenção obrigatória para incluir não cidadãos condenados ou acusados de crime como roubo, furtos em lojas, além daqueles que admitirem ter cometido tais crimes. A lei também concede aos procuradores gerais dos estados o poder de processar o governo federal caso aleguem que suas políticas de imigração prejudicaram os residentes de seus estados. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Representantes na semana passada e, após ser alterado no Senado para incluir agressões a oficiais de polícias e crimes que resultem em morte ou lesões graves, foi enviado à mesa de Trump. A lei passou com apoio bipartidário, apesar da oposição de alguns democratas. Antes da assinatura, Trump declarou que a lei era muito importante e afirmou estar orgulhoso de assiná-la. Manteremos a memória de Leke viva, né, eu acho que é assim que fala o nome dela, em nossos corações para sempre, disse o presidente, acrescentando que, com a assinatura, o nome dela também será lembrado para sempre nas leis do país. Embora a medida tenha estagnado no Senado, controlado pelos democratas no ano passado, os democratas parecem mais dispostos a discutir a lei após suas derrotas nas eleições de 2024, onde a imigração foi um tema central. No entanto, a lei levantou questões entre alguns democratas, incluindo seu Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira, ICE, poderia realmente aplicar esse novo mandato sem mais recursos financeiros. A assinatura da lei ocorre no contexto de uma série de ações executivas do Trump, desde a sua posse com foco na segurança nas fronteiras e uma forte repressão à imigração legal. Entre as ações, destacam-se tentativas de acabar com a cidadania por nascimento, o uso do exército para patrulhamento nas fronteiras e designação de cartéis em gangues como grupos terroristas, além do fechamento das admissões de asilo ou refugiados. Enquanto isso, os líderes do Congresso ainda buscam uma estratégia para um pacote de reconciliação massiva que aumente o recurso para a segurança nas fronteiras, ao mesmo tempo em que aborda outras prioridades
dos republicanos, como energias e impostos. Irmãos, essa matéria veio hoje após ser assinado esta lei, que foi sobre uma jovem que foi assassinada nos Estados Unidos, de 20 e poucos anos, por um bandido venezuelano, né, irmãos? E então, ele estava sem documentação no país. Isso daí não é novidade, desde que, né, que existe isso, entrada ilegal nos países. E aqueles que estão nos países, irmãos, ilegalmente, eles sendo extraditados para os seus países de origens, irmãos, eles sabem que lá no país onde ele estava ilegal. Ele não tem que pedir mais nada. E se, né, pedir muito a Deus que tratem, né, como aqui ficaram espantados por muitos virem aí, né, algemados, né, tinha gente ali, pessoas que foi lá para ganhar vida, foi lá para, né, para arrumar um emprego bom, né, mas estava ilegalmente. E isso é o preço da pessoa morar em um país em que está contra a lei dos países. Irmão Paulo, e quanto às igrejas, congregação, se tiver algum brasileiro, irmãos, se tiver algum brasileiro ali congregando, estiver sem o visto, estiver ali ilegal também, né? Não fez ainda a cidadania americana, não mexeu os pauzinhos, irmãos, logicamente retornará, irmão. Logicamente retornará. Mas o que foi massivo nessa lei é para trazer mesmo o que está ilegal, para esvaziar, né, o país. Segundo informações que o país está passando por crise financeira, né, irmão? Está passando por crise financeira e houve também essa parte que o presidente, antes de ganhar ali nos Estados Unidos, já tinha prometido, né, a imigração, né, mandar os que vieram da imigração tudo embora, né, irmãos? Mas, como a gente sabe, né, hoje em dia a mídia está aí, tá os direitas, os esquerdas, os centrais, né, está aí também aqueles que gostam, né, de falar que o outro é o anticristo, que é isso, é aquilo, né? Você já deve ter visto pela internet esta parte, irmãos. Mas estamos numa guerra cruzada, tanto espiritual nós, né, que somos servos de Deus, quanto esta guerra que é a parte material, que é a política aí, né? Porque, irmãos, a política não vai para a igreja, mas nós, né, nós que somos cidadãos de cada país, nós participamos, em particular, da política. Quem não quer votar numa pessoa em que ela vai ver que aquela pessoa não. Menos pior, vamos colocar aí, né? Porque não existe o melhor. O melhor só Deus. Mas, irmão, nós somos aí políticos sem querer, às vezes. Às vezes a gente critica algo de uma política, algo de outra, né? Tem aqueles que gostam, né, do presidente que está aí atual, tem outros que já gostam do que perdeu e vai, se for concorrer, mas muitos estão aí identificando esses, né, com as religiões, né? Com as religiões. Lembra quando o outro partido ganhou em 2018, irmãos? Que ali começou então aquela batalha. Veio a pandemia. Quando veio essas outras eleições de 2022, falaram, ó, se tal partido ganhar, né, os crentes serão aí perseguidos na terra. Mas na realidade, irmãos, o governo não persegue ninguém não. Porque o que está escrito é o anticristo que virá na terra. Este sim será um governo central, um governo único, né, irmãos? Que vai englobar muita gente aí e ele já está na terra. Mas, irmão Paulo, e quanto às igrejas, irmão? O mesmo jeito que possa esvaziar uma cadeia, onde estão presos aqueles que cometeram crime, quantos aqueles que são trabalhadores que estão lá, né, irmãos? Não é um bicho de sete cabeças, eles são trabalhadores. Tiveram um sonho de ir para um país aonde ali disse, né, que você se ganha bem. Aí a pessoa vai para um país, trabalha bastante para ter um conforto, junta o dinheirinho, faz algo no país de origem para qualquer dia, que nem hoje, né? Sendo extraditado já tem para onde ir. Teve um
um rapaz que veio sorrindo de lá. Veio algemado no avião. E o repórter foi fazer uma reportagem com ele e falou: Poxa, todos que a gente faz a reportagem, eles contam uma história triste, vem triste, né? Ó, bateram, fizeram. E você tá sorrindo e falou: meu amigo, o brasileiro tem que começar de novo. Eu já vou comprar um carro e ser Uber. Ele veio muito sorrindo. Por quê? Por que ele veio muito sorrindo? Porque quando ele estava lá nos Estados Unidos, ele deve ter feito um pé de meia aqui no Brasil. Só manter com o emprego para não ficar sem dinheiro. Ele sabia que estava ilegal lá no país. Assim como qualquer um. Quer dizer que quem estiver nos Estados Unidos ilegal, porque não tem a documentação do país, cometeu um pecado, não pode congregar, não pode servir a Deus, não pode. Tanto da congregação quanto da assembleia, da Deus é amor, não pode, irmãos. Então é isso que nós estamos aqui falando. As igrejas, muitos falaram, vão esvaziar nos Estados Unidos, mas vão esvaziar não é porque o povo não quer, né, congregar, não quer servir a Deus. Porque vamos supor que uma comum da congregação dos Estados Unidos tem ali praticamente alguns brasileiros que não conseguiram suas documentações. E eles sejam extraditados para suas cidades, para o Brasil, né? Para o Brasil. Irmãos, eles vão congregar de qualquer forma aqui no Brasil. Eles vão servir a Deus de qualquer forma que eles serviam a Deus lá nos Estados Unidos. O único problema é que ele estava ilegal. Ilegal como? Foi com passaporte. Ali parece que os Estados Unidos dá uns anos, né? Para a pessoa ficar ali e se casar com alguém, né? Fazer sua cidadania. E às vezes a pessoa, né, se casou, separou, não sei, fez a sua cidadania, outros não conseguiram. Outros não correram atrás. Achou que iria ficar um bom tempo ali com a troca do governo, né? Iriam ficar ali. Só que houve essa troca de governo e eles ficaram ali esperando para ver, né? E como viram que muitos foram, mas foram também é lei dos Estados Unidos da extradição. Ah, mas pô, só foi o presidente lá assumir que não sei o que. Houve, né? Como tá na mídia aí, esse tipo de coisa que os brasileiros não respeitou os direitos humanos. Mas houve no outro governo 3.000 extradições e não foi ao ar, não foi ninguém ali proteger, não foi ninguém. Foi extraditado, é lei do outro país. O governo daqui não poderia fazer nada também na época. E agora também não pode fazer. O do país agora não pode fazer nada. Vai falar o quê? Sobre o país. Os Estados Unidos, o presidente lá assinar a lei para mandar todos os brasileiros outros de outros países embora. Só foi brasileiros. Né, irmãos? Trump assina a lei Like Hickey, né? Acho que é Like Hickey. É da primeira no novo mandato. A primeira lei dele no novo mandato foi sobre essa jovem que foi assassinada por um venezuelano sem documentação no país. E já engajou tudo. Irmãos, é guerra política, né? Guerra espiritual nas igrejas. O que é que vocês querem mais? Guerra mesmo entre algumas guerras que ainda não findaram, né, irmãos? Briga por poder, perseguição na terra. O que vocês querem mais? Apocalipse, irmãos. Está se cumprindo, irmãos. Está se cumprindo o Apocalipse. Deixa aqui seus comentários, irmãos. E se vier algum irmão, né, lá dos Estados Unidos, que fala, eu fui extraditado, né, eu estava ilegal, eu não consegui arrumar minha documentação. Né? Eu não consegui arrumar minha documentação. Aí vão falar, olha, mas não era crente. Como que é só os crentes da congregação que está nos Estados Unidos, que está ilegal? E não cometeram, talvez para aquele país estava cometendo um crime de não arrumar documentação. Mas crime assim para ficar preso, como roubo, como assassinato, como, né, desrespeitar, bater, enfrentar, né? Irmãos, e se tivesse cometido algum crime, fosse preso lá, e lá deve ter evangelização também, né? De todas as igrejas, e se converteu a Cristo Jesus. São vários povos ali. Né, irmãos? O que vocês acham sobre isso? Trump, vou falar Trump
Que assim com o outro presidente do Brasil, com os evangélicos, Trump em massa esvaziou as igrejas. Essa é a notícia que vocês vão ver por aí, irmãos. É a notícia que vocês vão ver por aí. Vamos prestar atenção, porque muitos vão distorcer as coisas até lá fora, no meio da política. Deixa aqui sua opinião. Se tiver alguém dos Estados Unidos, também deixa sua opinião aqui, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.